Olá a todos e todas aqui presentes, né, que irão assistir esse vídeo, né? Meu nome é Guilherme, do Mesa de Debates, né? E hoje nós vamos começar uma entrevista, mas na verdade uma entrevista esportiva, né? Seguindo o nosso assunto, o automobilismo, que a gente abordou inúmeras outras vezes aqui nesse canal, trazendo pessoas importantes como o Luque Monteiro, Marcelo Torrão, João Vieira, e entre outros, né, que a gente teve a oportunidade de entrevistar. Hoje estamos aqui, né, com o Rubens Neto. Rubens, por favor, se apresente. Olá a todos, ouvintes, pessoal assinante aí do canal Mesa de Debate. Bom, meu nome é Rubens GP Neto, lá do Boletim do Paddock, e eu comando, sou editor-chefe do site, que cuida exclusivamente de automobilismo. Opa, perfeitamente. Ô, Rubens, a primeira pergunta que eu faço para você, né, dentro do automobilismo nacional, existe bastante espaço para as mídias independentes, como o Boletim do Botox, ou a gente pode citar outros também, outras mídias, e como se constrói esse espaço? Assim, eu vou ser franco com você, Guilherme. No começo eu acreditava que não. Eu acreditava que era muito difícil mídias independentes conseguirem se inserir dentro da cobertura de automobilismo. Mas a gente sempre foca, quando se fala em cobertura de automobilismo, o pessoal já imagina Fórmula 1, Indy, categorias internacionais, e principalmente a que mais vem para o Brasil e é recorrente no Brasil, que é a Fórmula 1. Ingressar na Fórmula 1 com a cobertura é muito difícil, sim. Mas categorias nacionais não são. As categorias nacionais, até mesmo, elas gostam que essa mídia independente vai participe das suas realizações. Então, se inserir dentro de campeonatos nacionais, campeonatos como Stock Car, Porsche Cup, não é algo tão difícil assim. Sim. E como que funciona essa inserção? Então, primeira coisa é sempre você conseguir estabelecer o seu público, estabelecer quem que você quer que chegue até você, como você quer se comunicar com esse pessoal. O Boletim do Paddock sempre foi uma proposta de conversa com o público, com um papo mais descontraído, um papo um pouco que até a gente brinca lá, que é um automobilismo com a visão nerd deles. Então, quando você consegue ver quem é seu público, você começa a identificar quais categorias que você consegue cobrir. A gente sempre coloca em pauta a Truck, a Stock Car e a Porsche, que são as três maiores categorias nacionais. Mas quem quiser pode cobrir até mesmo categorias de kart indoor, que dá para fazer um público e dá para produzir material muito bom. Depois disso, você começa a ter que identificar quem são as pessoas que exercem as suas atividades dentro dessas categorias. Para a gente que é da mídia, interessante é identificar quem são os assessores de imprensa das equipes e pilotos, começar a criar vínculos com eles, conversa sempre, manda e-mail perguntando se pode inserir seu e-mail para receber os releases das equipes e pilotos. Também vai começando a se pôr à disposição para entrevistas, lançamento de conteúdos no seu portal. E assim, quando você vai até o autódromo, que você consegue um credenciamento, você consegue ser identificado e você tem uma facilidade maior para transitar entre essas pessoas. Então, é interessante você sempre se colocar à disposição deles, mas demonstrando sempre um respeito mútuo pelo trabalho que eles exercem, para que eles também possam apresentar um respeito pelos seus serviços. Ô, Rubens, uma coisa que eu andei percebendo bastante das entrevistas que eu fiz, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Luque Monteiro, da Porsche, né, esse povo todo. É que eles são um país com um integral para a gente para poder ter contato, por exemplo, para futuros pilotos, como por exemplo da Stock Car, como o Rubinho Barrichello. Você percebe que assim, você percebe que essa galera pode tipo fazer servir uma espécie de ponte? Na verdade, vamos lá, o Luke Monteiro, esse pessoal que também atua em outras atividades dentro da Porsche Cup, eles são realmente essa ponte, são esse elo de ligação que você tem entre o seu público e a categoria. A gente pode colocar, vamos supor, quando eu comecei, principalmente pela Stock Car, na época era o Ricardo que comandava a parte de assessoria de imprensa, você chega até ele e você, olha, se é a tua primeira vez, você não fez esse mapeamento que eu comentei agora há pouco, de identificar quem são os assessores de imprensa de cada equipe e piloto, você chegou a primeira vez numa categoria, as categorias têm seu chefe tem o assessor de imprensa da categoria.
tem o fotógrafo principal da categoria. Então você chega para eles e conversa, fala assim, pô, eu sou do site tal, eu quero fazer uma cobertura bacana, mas é a minha primeira vez que eu estou vindo. Quem são os assessores de imprensa de quais pilotos? Normalmente você até identifica eles, porque na maioria das vezes eles utilizam a mesma camisa, a estampa das equipes, dos patrocinadores, então você já tem essa facilidade. Mas se não teve essa facilidade, você chega para eles e fala, olha, quem que é o assessor de imprensa, vamos supor, lá da Stock Car? Você fala, pô, você não vai mirar no Rubinho, porque o Rubinho vai estar com 300 entrevistas já pré-agendadas há 2, 3 meses. Aí vai lá, dá uma olhada e fala assim, pô, eu quero falar com o Denis Navarro, que está fazendo um excelente campeonato, teve uma falhinha ou outra, mas nada que macule o campeonato dele. Você fala, pô, quem que é o assessor de imprensa do Denis Navarro? Com quem que eu posso conversar? E assim você vai, de um assessor de imprensa, ele terminou a entrevista e fala assim, pô, eu sei que tal piloto vai ter uma coletiva dentro dos boxes dele, vai lá, conversa com eles agora. É sempre assim, um vai indicando o outro, na hora que você chega também na mesa para conversar com o assessor de imprensa de outro piloto do lado, você fala, pô, depois que eu conversar com esse piloto aqui, seu piloto vai ter um tempinho para mim? E é sempre assim, e essa é a dica, nunca vá direto ao piloto. É falta de respeito com o assessor de imprensa, com os jornalistas que estão ali, você ir direto ao piloto. Mas sempre um assessor de imprensa, ele vai facilitar para você, ele vai te auxiliar muito e bastante nesse seu crescimento dentro dos autódromos. Sim. E você falou da questão do público, né? Hoje você percebe, inclusive é um tema que a gente pode entrar depois, posteriormente, mas a gente pode começar a falar desde já. Você consegue perceber que o automobilismo brasileiro tem bastante público? Tem. Existe o público que é o domingueiro, que é o cara da Fórmula 1 que quer ler o texto que você falou da classificação e da corrida apenas. Pronto, acabou. Esse é um público que você vai ter fixo se você sempre escrever sobre Fórmula 1. Agora, você tem público para todas as demais áreas. Ano passado, eu não participava tanto de campeonatos de kart, até conhecer os carteiros do Ricardo Bannerman, que é um campeonato de kart que tem em São Paulo, que está há 16 anos. Pra você ter uma ideia, ele é mais velho que a Porsche Cup, e ele tem organização muito bem feita, muito bem realizada. Ontem eles fecharam o dia inteiro na Grande Viana, correndo. Então, quando eu conheci eles e comecei até a correr de forma amadora com eles, mas fazendo a cobertura também deles, eu percebi que existe um público para kart indoor que é gigantesco. Você tem o Bruno Scarin do Kart Bus, você tem o Christian Petkov do Pista e Pilotagem, você tem o Bruno do Pit Stop, que também é um canal de YouTube que fala de kart indoor. Você tem o pessoal do kart amador lá, que é o Tom. Então, você tem um nicho muito grande de kart que quase ninguém conhece. Todo mundo pensa que kart de shopping é só uma coisa, mas só que você consegue extrair dali um público muito grande e você consegue atingir milhares de pessoas só falando de kart indoor, que é uma coisinha de domingo que o pessoal vai lá, paga R$100, corre 25 minutos, mas existem campeonatos muito bem organizados, gigantes, diz que gera muito dinheiro, tem pessoas que vivem somente de organizar kart indoor. Então, eu estou dando o exemplo para o pessoal do que é o nascimento do automobilismo, da onde você começa, que é o kart. E aí você começa a subir as categorias de base nacional, você pode chegar numa Fórmula V, numa Fórmula Delta, numa Fórmula Inter, que são campeonatos que correm exclusivamente em Interlagos e outros autódromos aqui do estado de São Paulo, que você consegue fazer um público e uma cobertura bacana dessas atividades. Você tem o pessoal do High Speed, que faz exclusivamente a cobertura dessas categorias aqui em São Paulo, e, cara, eles têm um público muito bom. Então é aquilo que eu falei, se você identificou o seu público, quando eu falo identificar seu público, não é você ver, pô, eu quero falar de indie porque existe uma gama gigante de pessoas falando de indie, mas eu quero falar diferente porque eu quero falar de indie. Não, tem que ser algo que você gosta, para você ter familiaridade, para você ter uma desenvoltura para falar, mas que você consiga produzir conteúdo para atender aquele público. E se você se queima naquele público, dificilmente você vai conseguir migrar para outro. Sim, como que anda essa relação, né, durante a pandemia, né? Tem dificultado, tem trazido dificuldade para o Olha, trabalho de vocês? durante a pandemia foi o maior, como eu poderia dizer, desafio que nós tivemos no Boletim do Paddock, e de outros portais também. Eu lembro que na primeira semana, quando foi declarado a quarentena em São Paulo, que foi no dia 20 de março, numa conversa que a gente estava tendo em grupo de WhatsApp, até foi uma conversa que eu tive com o Rodrigo França, que é assessor de imprensa, de inúmeros pilotos, categorias, e, cara é gigante.
De, a gente estava falando sobre, pô, vai ter uma perda de público, vai ter uma perda de massa de acessos, os sites vão sofrer com isso, sites que necessitam de acesso para gerar receita, mas ao mesmo tempo a gente chegou na conclusão que esse é o momento em que ia separar o joio do trigo, em que a gente ia conseguir ver quem realmente tem desenvoltura para desenvolver conteúdo além do automobilismo, além de um calendário, para um pessoal que só depende de calendário. E que foi uma boa visão que a gente teve. A gente começou a ver uma galera que simplesmente só fazia reprodução de releases de categoria, começando a fazer lives, o número de podcasts aumentou, a galera que queria conversar com o de automobilismo e falou, pô, por que a gente não grava? Faz tem o pessoal do podcast F1 no Brasil, do Café com Velocidade, que a gente já fazendo webcast, que é produzir podcast. Então, durante a pandemia, a criatividade da galera que cobre automobilismo no Brasil foi muito grande. Eu acho que eu fiquei muito satisfeito em ver o que foi feito. A gente do Boletim do Paddock, a gente começou a escafuchar, a ver pô, o que dava para fazer, o que tinha, o que dava para produzir. Começamos a gerar especiais, começamos a fazer cobertura. Como a Fórmula E foi uma das primeiras a retornar, então a gente não chegou a ficar muito tempo sem falar de Fórmula E. Então, Fórmula E foi uma categoria que a gente falou, pô, então como a Fórmula 1 está em stand-by, vamos começar a produzir sobre Fórmula E. Foi também quando o Boletim do Paddock foi para o YouTube. A gente sempre teve um receio muito grande de ir para o YouTube, porque o público do YouTube é um público diferenciado de podcast, de leitura de textos. Então, foi quando a gente conseguiu estudar, assimilar esse público e começar a produzir conteúdo lá. Graças a Deus, estamos tendo um crescimento bom e bem bacana na plataforma. Mas aí, que nem na Fórmula E, a gente começou a ter gravações de podcasts mais rotineiras, começamos a explorar áreas da Fórmula E que não eram exploradas antes, conseguimos uma visibilidade muito boa, até que um dia a gente conseguimos levar o Thiago Alves para uma live no Boletim do Paddock, onde a gente conseguiu produzir um conteúdo muito bacana, reconhecido pela categoria. Então, o bacana durante a pandemia, bacana que a gente coloca sempre entre aspas, dentro de todos os males que nós vivemos, foi que despertou a criatividade e um senso coletivo de união entre quem produzia conteúdos. A gente começou a ver pessoas sendo convidadas para participar de um portais, para outros, a gente participou de outros podcasts, então foi bem bacana isso. Eu acho que o cume da pandemia para a área do automobilismo e da cobertura no Brasil foi a criatividade, que gerou novos conteúdos, novos meios de gerar conteúdos para o público. Sim. Agora mudando um pouco de assunto, né? A gente sabe que, digamos assim, a mídia oficial, né, do Brasil como um todo, é esse do Globo, Band Esportes, a impressão que passa que ela não dá o devido valor para o automobilismo, né? A gente vê, por exemplo, a Fórmula 1 com pequenos detalhes que agora não passa mais o pódio e o quali da Fórmula 1 é só no Sport TV, até mesmo o automobilismo nacional também, né, que passa só estoque, tem outras categorias como a Copa HB20 que é deixada de lado, né? É esse, digamos assim, esse desleixo dessa mídia que foca muito no futebol e pouco no automobilismo, ajuda na construção, numa abertura de ter uma mídia independente forte que aborde esses assuntos? Olha, eu acho que auxilia, mas não prejudica. Primeiro, eu gosto sempre de colocar o seguinte: eu sou de uma galera que não fala que a Globo, a Band ou a Sport TV faz desleixo com o automobilismo. Eu acho que o que eles fazem é excelente. Eles podem melhorar, sim, mas como eles vão melhorar? Eles precisam de receita. Se vocês verem, o pessoal que vai em autódromos vê o que a Globo leva para uma cobertura de Stock Car, por exemplo, o número de profissionais, o número de câmeras, o número de desenvolvimento que eles fazem num final de semana de Stock Car é gigantesco. Então, eles precisam de ter receita. É lógico, vamos pôr na Fórmula 1, eles não passam o pódio. O pódio, cara, são 15, 20 minutos que às vezes eles perdem de mídia, de desenvolvimento de outro programa que gera milhões para a receita dele, que a Fórmula 1 não gera. A Fórmula 1, por exemplo, a Globo, para poder manter ela dentro da sua grade oficial, em São Paulo, Rio de Janeiro, é fácil, porque é ela que faz a transmissão total nessas cidades. No interior e outros países são as afiliadas, então ela tem que pagar para a afiliada para poder manter. Então, por que eu estou expondo isso? Porque isso que ela já faz auxilia bastante a gente.
Porque na hora que acabou o pódio, o público vai para as redes sociais para debater, para conversar sobre a corrida. Nesse momento que os textos que principalmente que a Débora faz, dos releases das corridas, já estão no ar, já estão gerando debates e acessos para a gente. Então, é muito gratificante que eles conseguem fazer um trabalho bom, principalmente comparado com o que é feito em outros países de outras emissoras, e nessa brecha deles de não fazer a continuação de um pódio, por exemplo, nos dá tempo de lançar nossos textos, lançar nossas análises na internet e já começar a debater com o público. É o momento que a gente tem maior contato com o público, é o momento que o público terminou, ela quer conversar. Então, ela não tem acesso às pessoas que estão nessas grandes mídias e tem acesso a gente, que é onde a gente consegue discutir. O fato deles não fazer uma cobertura total é bom para a gente. A gente viu a Globo agora lançar, há menos de um ano, o podcast deles. Eu estou no podcast de automobilismo desde 2014. O Carlos Del Valle, do podcast F1 Brasil, está desde 2012. Salvo engano, o Café com Velocidade está quase 15, 16 anos. É muito tempo. Então, eles estão indo para uma mídia que, quando eles chegaram, nós já estávamos dominando. Então, eu acho que eu vejo muito mais uma necessidade deles em começar a migrar para nossas áreas do que a gente ter que ir enfrentar eles. E, além disso, eu posso falar, pessoal da Band eu tive pouco contato, mas o que eu tive sempre foi bom. Pessoal da Fox Sports também sempre tive bom contato. O pessoal da Globo também nunca foram pessoas que se manteram uma distância da gente. Eles sabem da necessidade da gente, eles admiram o pessoal que é independente, eles apoiam dentro das possibilidades deles, desde que, lógico, interfira no dia a dia deles, mas o que essas grandes mídias fazem, elas só alimentam o público e a gente só vai complementando, a gente só vai fechando as beiradinhas que ainda permanecem abertas, que elas deixam. Você falando da questão de receita, né? Acho que faz tempo, né, que eu acho que eu devo ter inclusive lido em algum portal dizendo que a Fórmula 1 ainda gera receita no Brasil, inclusive foi na época que o Massa saiu pela segunda vez da categoria, né? É correto afirmar que a Fórmula 1 não gera receita, mesmo tendo público, mesmo tendo audiência? Não, lógico que gera receita, louco, não tem como falar que não gera receita. A pessoa que fala que não gera receita não parte para analisar os números reais que a Globo faz. E gera receita, gera muita receita. Esse momento que ela teve agora de saída da Fórmula 1 para a Globo e o retorno, para quem assiste as lives lá do Boletim do Paddock no YouTube, lembre que no começo eu e a Débora falamos, olha, gente, a gente acredita piamente que ela deve voltar para a Globo, porque ela vai chegar para uma TV Cultura, ela vai chegar para uma SBT, e essas emissoras não vão saber como gerar receita para poder ter. Por quê? Os anunciantes dessas emissoras não são os mesmos anunciantes da Globo. A Renault, por exemplo, deve pagar milhões para colocar ali no horário. Se você pegar normalmente é 20, 30 minutos antes de começar o programa e 20, 30 minutos depois, todas aquelas propagandas que estão durante a programação da Globo são de receita da Globo. Naquele break que tem durante o Jornal Nacional, que tem a entrada da Mariana Becker, antigamente tinha com o Reginaldo Leme, tem às vezes com o Marcelo Correge, o intervalo que vem antes e depois é receita gerada pela Fórmula 1. No Esporte Espetacular, no Globo Esporte, quando entra alguma notícia da Fórmula 1, no intervalo comercial, as propagandas que vêm antes e depois são da Fórmula 1. A Fórmula 1 ganha com isso, e a Globo, quer dizer, a Globo ganha e a Fórmula 1 consecutivamente. Então, falar que não gera receita é piquinhez demais. É pessoal que vive nessas teorias de conspiração de que a Globo é louca da cabeça que comanda o Brasil. Mas na verdade, o que acontece é o seguinte, a Fórmula 1, até para vender o produto dela, para ela chegar para a Rolex, pergunta para qualquer um, Guilherme, do seu círculo social, quantas pessoas você conhece que colecionam Rolex? É um número muito reduzido comparado com a galera que usa um relógio Casio, que patrocina, se eu não me engano, patrocina a Red Bull até hoje. Então, a Rolex, por exemplo, para colocar a marca dela nos autódromos, ela pergunta, mas emissoras que você tem, que tem canal aberto, quais são os números? A Fórmula 1 mostra da Globo, não mostra de outras emissoras. É a Globo que gera essa receita de TV aberta para a Fórmula 1, por isso que a Fórmula 1 quer que a Globo permaneça, já sabe que ela vai gerar essa receita. E se paga sim, cara. Assim, todos os patrocinadores que você vê quando tem o GP do Brasil,
eles patrocinam e eles já anunciam durante os 12 meses na Rede Globo. Então, assim, é difícil falar que não tem receita. Tem receita. A Fórmula 1 nunca fechou em vermelho na Rede Globo, a Rede Globo nunca fechou em vermelho com a Fórmula 1. Se fechou, algum erro teve, algum patrocinador que saiu antes do tempo, mas eu acho que tão importante para a Fórmula 1 é a permanência de uma Rede Globo transmitindo, como também é para a Rede Globo a permanência de uma Fórmula 1 na grade dela. Sim. Hoje, já puxando esse assunto, já, né? O Brasil é um dos países que passa a Fórmula 1 pela TV aberta. Acho que é o único, né? Se eu não me engano. É a única, é a única. Como que defender esse ponto? Porque pelo menos eu acho isso importante. Como que a gente defende esse ponto? Porque pelo menos eu acho que isso é importante, ter a Fórmula 1 numa TV aberta, que você não precisa pagar e que você consiga ter um acesso maior para um público que não tem acesso a mídias na internet, por exemplo. Sim, eu, por exemplo, eu moro aqui na zona sul de São Paulo, a poucos quilômetros do Autódromo de Interlagos. Minha mãe mora em Itapecerica da Serra, aqui do lado, que está a menos de 7 quilômetros da minha casa. Aqui eu tenho internet de qualidade, que eu consigo fazer live, enquanto que eu fico com o celular assistindo a minha live para ver como é que está rolando o bate-papo. A Débora faz o mesmo canal que eu e a nossa internet é de excelente qualidade. Ela está a menos de 7 quilômetros, ela não tem internet 3G no celular dela. E minha mãe foi uma das que me inspirou a assistir Fórmula 1. Ela gosta de assistir Fórmula 1. Se tirar a TV por assinar, tirar a Globo do TV a cabo e ir para a TV aberta e for para o streaming, como muitas pessoas defenderam, é um público que vai se perder. O público do interior do Brasil vai se perder em muito. Eu conheço inúmeras pessoas que moram em cidades pequenas que só assistem a corrida porque é o que a gente consegue chegar a ela. Ela não consegue ter um streaming, ela não consegue ter um aplicativo bom no celular que gere um acesso, uma visualização boa. E a gente tem que lembrar que o pessoal defende com experiência em streams que são tipo Netflix, da Amazon, que são aplicativos que usam uma forma diferente de transmissão. Ela já tem o vídeo, ela já tem o filme completo, do começo ao fim. Então ela começa a te entregar de uma forma diferente do que é uma corrida de Fórmula 1, que ainda está rolando as informações, ainda está chegando a transmissão para você. Então, a pessoa está tirando parâmetros disso. E quando a pessoa defende o streaming como uma alternativa, mas só que ela é privilegiada porque ela mora numa cidade grande, ela tem um smartphone de última geração, um notebook de última geração, tem acesso à internet de banda larga, ela está esquecendo o pessoal de periferia que não tem internet de banda larga, o pessoal que mal se tem energia elétrica. Então, é muito brasileiro olhar para o seu próprio umbigo e querer que o mundo gire em torno dele mesmo. E enquanto que não é isso, cara, eu acho que eu fiquei muito feliz. Essa semana saiu a notícia de que a Band vai transmitir a Stock Car, né, em TV aberta. Cara, eu vibrei, eu vi outros jornalistas falando, pô, vai ser a morte da Stock Car. Eu falei, não, não vai, cara. Porque ela vai continuar na TV fechada e no streaming. Ela vai continuar na TV fechada pela Sport TV e vai continuar no streaming nas redes sociais dela. Mas, cara, vai ter corrida de domingo na Band. Isso vai ser importantíssimo pra gente. A gente vai atingir um público que a Stock Car perdeu no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, onde que a Globo parou de transmitir ao vivo as corridas da Stock Car e passou a transmitir VTs. E daí o pessoal não queria mais assistir VT. Quem quer assistir VT de uma corrida? Os próprios highlights que saem da Fórmula 1 só é interessante por causa da narração, o resto não é tão interessante. Então, eu acho que o permanência na TV aberta é fundamental para a sobrevivência do automobilismo no Brasil. Sim, e já que a gente tocou nesse assunto também, esse ano a Fórmula 2 não passa mais na Sport TV e passa na internet, passa em streaming no YouTube, né? Principalmente, e foi meio contraditório, né? Porque principalmente a gente esse ano tem 3 brasileiros na Fórmula 2, né? Que é o Felipe Drogovic, o Guilherme Samaia e o Pedro Piquet. É uma perca, inclusive para esses pilotos brasileiros, não ter a corrida deles sendo transmitida, por exemplo, numa Sport TV ou até mesmo numa Globo. Eu acho que a Fórmula 2 já é uma categoria que não caberia numa grade aberta. Ela já é para uma grade fechada, porque já é um público mais diferenciado. Tirando o pessoal que gosta
automobilismo mais hardcore, que nem nós, mais underground, a Fórmula 2 atrai pouco espectadores. Até mesmo em corridas de finais de semana, quando se via transmissões que a corrida era após um treino classificatório, ou um intervalo assim, você olhava para o autódromo, todo mundo estavam vazios. O preço público ainda não havia chegado. É lógico que se fosse no Brasil, a galera estava assistindo todo, porque o público brasileiro já é um pouco diferente. Mas a Fórmula 2, eu acho que esse ano foi um dos anos que eu mais acompanhei, que eu mais assisti as corridas, e eu acho que também um pouco em decorrência da pandemia, eu vi um público muito mais jovem chegando para assistir a Fórmula 2. Muito em decorrência das atividades dos pilotos nas redes sociais, da forma com que eles agiam dentro das redes sociais, e principalmente as equipes vendiam esses pilotos para as redes sociais. A equipe Prema é uma das mais sensacionais. Se você assistir o canal dela, ela faz vídeos muito bacanas com os pilotos dela. Mas os pilotos também favoreceram a chegada de um público mais jovem. Aí os pilotos acabavam a corrida da Fórmula 2, no dia seguinte eles estavam fazendo streaming de jogar videogame, desde Among Us até um campeonato virtual de automobilismo. Então isso atraiu um público mais jovem, que foi esse público que a Fórmula 2 ganhou. Eu acho que a Fórmula 2, permanecendo no canal do YouTube dela, ela ganhou um público muito maior do que ela tinha no passado. Se ela perdeu, 10, 15% pelo que assistia no Sport TV, ela ganhou de 30% a 40% só de pessoal jovem que assistiu ao automobilismo. E a gente viu também um boom de perfis zoeiros, que a gente fala, os deprês nas redes sociais, com perfis tratando de pilotos de categoria de base. Eu vi grupos de WhatsApp, recebi mais de 5, 6 convites para participar de grupos de WhatsApp que estavam lotados de galera que estava conversando de pilotos, e eles vão atrás de informação, eles assistem entrevistas desses pilotos. Então, eu acho que a Fórmula 2, já, por exemplo, já ganhou muito. Ela teve muito mais vantagem, porque a galera já estava acostumada a assistir esse tipo de automobilismo, principalmente o pessoal que estava vindo da W Series. A W Series, tudo bem, a ESPN transmitiu algumas etapas, mas boa parte foi transmitida pelo Facebook, pelo YouTube da categoria. Então, a galera que já estava apreciando as meninas correr na W Series, viu a Fórmula 2 como uma iniciativa bacana. A Fórmula 3 também teve corridas transmitidas pela internet, também foram corridas bacanas. Então, eu acho que houve um ganho dos dois lados, porque o público é diferente. Já é um público mais jovem, já é um público que quer mais assistir essas categorias por streaming, por redes sociais, e que gostou bastante desse formato. Já é o contrário da Fórmula 1, que você vai pegar um pessoal mais velho, você vai pegar um pessoal que ele quer ter a comodidade de acordar domingo de manhã, tomar café, ligar a TV, terminou a corrida, vai almoçar e não precisa mais se preocupar com mais nada. Sim, então isso justificaria, por exemplo, o aumento significativo da popularidade, por exemplo, do Felipe Drugovich? Sim, o Felipe Drogovic, a gente pode falar que ele foi um fruto das redes sociais, porque a gente via manifestações nas redes sociais dos fãs a favor do piloto. Eu lembro que quando a MP falhava em alguma coisa de estratégia, o pessoal caía de pau em cima da equipe, brigando com ela, zoando. Então, é interessante isso foi legal. A gente viu o pessoal também brincando, mesmo com o Samaia não tendo os resultados tão expressivos como o Drogovic teve, o pessoal apoiando o Samaia, cara, é algo que eu acho que um público que fosse mais velho, da nossa idade, provavelmente não teria o mesmo apreço pelo Samaia como esse público mais jovem teve, de apoiar ele, de querer falar, não, ele merece, ele deve permanecer na Fórmula 2. Então isso eu acho que foi muito bacana. Sim. Até um tempo, eu queria que você comentasse um pouco, né, dessa relação da questão da Rio Motorsports, né, que comprou os direitos da Fórmula 1, e depois acabou não dando muito certo, né? A que pé exatamente está essa situação dos direitos da Fórmula 1 no Brasil para o ano que vem? Bom, vamos lá. Como a gente falou agora há pouco, eu acredito que deve permanecer com a Globo, mas a Globo ainda tem que responder algumas questões que a Fórmula 1 está exigindo, porque a Fórmula 1 quer que a emissora que vai transmitir no Brasil faça algo parecido com o que a Sky Sport faz na Europa, e fora do Brasil, que é ter um canal próprio, com documentários, vídeos, pré e pós-corrida. Então é algo que a Globo está com um pouco de resistência de fazer, então eles estão negociando nisso. Por que eu estou expondo isso, sendo que a pergunta é da Rio Motorsport? Pelo seguinte, a Rio Motorsport fez essas promessas.
as mesmas promessas que ela fez para o pessoal da Dorna, que tem os direitos da MotoGP, que pagou para ela, que fez uma negociação com, pagou não, gente, desculpa, vendeu para ela os direitos da Motorsport no Brasil, ela negociou com o pessoal da Fox e simplesmente deu um calote. E a Fórmula 1 começou a ver essas circunstâncias, ela não começar a garantir a emissora que vai transmitir, começar a não garantir a grade que ela exigia. Aí, quando ela começou a falar em colocar na SBT, começou a criar um pouco mais de consistência. De repente, você vê a SBT comprando a Libertadores, você vê a SBT fazendo investimentos pesados na área de esporte, levando até o próprio Theo José para poder transmitir corridas não, desculpa, jogos do Campeonato da Libertadores no SBT. Então, começou a criar consistência, mas de repente começou a ter uma curiosidade entre afirmações de pagamento, entre outras coisas, que daí de repente culminou na notícia de que iria para a TV Cultura. E aí foi aonde que eu comecei a ficar com o pé atrás. Eu falei, olha, a TV Cultura, eu acho que dificilmente ia atender essas exigências, não é uma emissora como é o SBT, como a Record, como é a Band, para fazer transmissão de eventos esportivos. E depois de algum tempo a gente ficou sabendo que essa cartada da TV Cultura foi a última tentativa que a Rio Motorsport teve com a Liberty, porque a Liberty começou a exigir dela um posicionamento, algo que ela pudesse demonstrar que ia conseguir fazer a transmissão do Brasil. A Rio Motorsport não conseguiu. Nessa mesma época foi quando estourou que a Dorna cancelou os contratos com ela, começou a negociar diretamente com a Fox para poder finalizar o campeonato. Quando saiu a notícia da TV Cultura, a Liberty cancelou o contrato com a Rio Motorsport, falou, olha, esquece, a gente vai voltar a negociar com a Rede Globo para tentar já fechar para 2021. Rio Motorsport saiu da jogada da transmissão, mas ela ainda permanece querendo, né, ficar ali orbitando na realização do GP do Brasil. Sim, não queria entrar no mérito do assunto, até porque que não é o objetivo dessa reportagem. Sim, Mas, sim. mas assim, essas disputas políticas que hoje tem no país e que de uma certa maneira está afetando na área esportiva, né? Assim, foi um dos motivos que tipo, atrapalhou, que é um empecilho nessa questão da Fórmula 1 no Brasil? Não, acho que a Fórmula 1 que aconteceu no Brasil é o seguinte, o Autódromo de Interlagos, tudo começa com o autódromo. Ele é perfeito, a pista é perfeita, todos os pilotos gostam, o asfalto é perfeito, o paddock está maravilhoso, o paddock é o primeiro paddock que recebe a Fórmula 1, que ele é 100% coberto, então o cara não vai tomar chuva saindo dos boxes para ir até aonde que é a sala de imprensa deles, aonde que fica a equipe deles para comer, para almoçar, para ir no banheiro. Então o autódromo está perfeito. A estrutura é perfeita. O que peca é o lado externo, que é um problema que São Paulo tem, como a maioria das cidades grandes de São Paulo tem. São Paulo não, só do Brasil inteiro tem. Um problema generalizado que o país tem, vai desde infraestrutura para segurança. Mas a pista em si, ela é perfeita. Aí surge o pessoal da Rio Motorsport fazendo as promessas, e o governo federal, o governo do Rio, fazendo as promessas de um autódromo totalmente high-tech, vamos por dessa forma, lá em Deodoro. A Fórmula 1 falou, tudo bem, vocês fizeram uma Copa do Mundo, vocês fizeram uma Olimpíadas, quem sabe vocês não podem fazer um autódromo. Mas só que eles não conhecem todos os caminhos tortuosos que levaram até esses dois grandes eventos que tivemos no Brasil. O autódromo não foi entregue, nem começaram nem sequer carpir a calçada dele para poder receber ninguém. Então não tinha como receber a corrida, então por isso que agora saiu esse calendário, não confirmando São Paulo diretamente, que quem confirmou foi o governador do estado de São Paulo, mas confirmando que haverá um GP do Brasil. Então tudo indica que retornará para o Autódromo de Interlagos. Eu acho que não é tanto a questão dos posicionamentos políticos, discussões políticas que a gente tem no Brasil, foi mais a falta de posicionamento do governo do Rio de que falar, olha, vai ter autódromo, vamos começar a construir, realmente começar a construir, e simplesmente falar, olha, não vai ter autódromo que a gente não tem condições para fazer. Então, eu Mas acho que assim, foi muito mais esse cenário. Pode falar. mas no começo, pelo menos que eu acompanhei nessa questão do autódromo, sempre achava estranho, assim, porque eu pensava assim, esse autódromo, não, primeiramente, ele não existe, então não tem motivo de fazer corrida num autódromo que não existe. Parece um raciocínio meio lógico, meio idiota da minha parte, mas assim, Uhum. é a
Mas em relação a essa questão, não parecia meio suspeito, tipo, toda essa empolgação no autódromo do Rio de Janeiro? Se a gente parar para pensar, não, porque é o seguinte, o Austin, por exemplo, o Circuito das Américas, houve a confirmação do GP dos Estados Unidos e depois teve a construção do autódromo, a entrega do autódromo, e a Fórmula 1 já sabia que ia correr lá e bateu o pé, e os GP dos Estados Unidos entrou no calendário, o Austin nem havia sido finalizado. A gente tem o exemplo do autódromo da China, que foi a mesma coisa, demorou 18 meses para ser construído. A China falou, eu quero receber uma corrida de Fórmula 1. Bernie Eccleston bancou a ideia e foi construído o autódromo. E assim, ele foi entregue quase beirando os caminhões chegando para a Fórmula 1. Se eu não me engano, Bahrein foi a mesma coisa, fechou o contrato com o governo barenita e o autódromo só foi entregue meses antes de começar a corrida. Então a gente já teve na Fórmula 1 inúmeras vezes essa circunstância de que a Fórmula 1 chegava no autódromo e não estava pronto. Interlagos mesmo, a gente teve aí a reforma no final dos anos 90, 80, começo dos anos 90, em que o autódromo foi entregue para a Fórmula 1 e não estava tudo pronto. A dock não estava pronto, arquibancadas não estavam prontas. Para falar a verdade, muita coisa até hoje não está pronta. A dívida daquela reforma até hoje persiste do Prefeitura de São Paulo com a Shell, que foi a que patrocinou a reforma. Então, assim, eu não vejo muito falha por parte da Fórmula 1 em acreditar no autódromo que não estava construído. Eu vejo muito mais a má fé de um governo, ou de um grupo de um governo, pessoas envolvidas que tiveram a ideia de vender um autódromo que não existia, que nunca existia, para poder ganhar dinheiro. Porque se a gente parar para pensar, durante esse período que se ficou discutindo o autódromo de Teodoro, esse Rio Motorsport pegou muitos empréstimos, recebeu muito dinheiro de investimento privado, público, então muito dinheiro se gerou com isso. Então, assim, eles não vão sair no prejuízo, porque eles ganharam dinheiro com isso. Agora, o ruim é a cenário que se criou no Brasil, de que o Brasil não tem uma capacidade de gestão de autódromos, não tem uma capacidade de poder buscar investimento privado para poder reformar e manter os seus autódromos. Esse que foi o cenário que ficou para o público do exterior. Sim. É, agora mudando um pouco de assunto, em relação, por exemplo, no próximo período, ter uma presença de um piloto brasileiro ajudaria, por exemplo, a aumentar as receitas da Fórmula 1, tipo, atrair aquele público, né, que por mais que a gente critique, né, que assiste corrida para torcer para um piloto brasileiro, né, na qual eu sou meio avesso em relação a isso, mas ajudaria, daria uma força para, por exemplo, a Globo voltar com tudo nas transmissões? Olha, eu não vou negar que não ajudaria, porque ajudaria sim. Por mais que seja a permanência do Rubinho Barrichello na Fórmula 1 nos anos 90, a passagem de inúmeros pilotos na Fórmula 1 dos anos 90 também ajudou bastante. O período do Massa na Ferrari também ajudou bastante. Mesmo esse período que passou bem difícil ali na Williams nos últimos anos, ajudou bastante. Mas eu acredito assim, não é só um piloto que vai chegar na Fórmula 1 e vai ser o cara que vai resolver os problemas do automobilismo, principalmente do cenário de cobertura pelas emissoras na Fórmula 1. Teria que ser um piloto no nível Lewis Hamilton, para a gente ter uma ideia. De que seria um piloto que faria com que realmente a Globo focasse na Fórmula 1 e colocasse uma grade de 2 horas de transmissão, 1 hora antes da corrida e 1 hora depois. Acho que teria que ser um piloto do nível de Lewis Hamilton para poder conseguir. A gente não tem um piloto desse hoje dentro do cenário das categorias, pelo menos que a gente já comece a colocar das fórmulas até a Fórmula 1. Pode ser que essa criança que a gente esteja querendo que seja um perfil Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, que são os grandes nomes, né, que nós temos aí, eu acho que essa criança pode estar lá no kart hoje, mas só que se ela não tiver um incentivo, se ela não tiver dinheiro, que é o principal, para poder chegar nas categorias de Fórmula, na Fórmula 1 principalmente, ela vai se findar e vai ficar nesses campeonatos amadores de kart aqui no Brasil, ou no máximo participar de uma Stock Car, de uma Porsche Cup. E isso é a realidade hoje do automobilismo brasileiro, e não só do automobilismo brasileiro, do mundo inteiro. Se a gente pegar a Fórmula 1, a gente não tem 20 nacionalidades correndo na Fórmula 1. A gente tem bem menos do que isso. Então tem países que nem sequer
tem pilotos de Fórmula 1, mas mesmo assim assistem às corridas. Portugal é um país que está há anos sem um piloto de Fórmula 1, e mesmo assim o público lá assiste normalmente. Eu acho que para melhorar, sim, mas para manter da forma que está, eu acho que basta só ter o público interessado, só ter o público que assiste e que consuma os produtos que são anunciados na transmissão, que é o formato dos anunciantes medir se tá realmente aquele dinheiro investido está valendo a pena ou não. Concordo com você, mas assim, mas continuando essa conversa, essa visão que eu coloquei, isso pode tipo trazer algum tipo de pressão para pilotos como, por exemplo, o Felipe Drogovic, na qual eu acredito que vai chegar na Fórmula 1, ou até outros, o próprio Sete Câmara, o Pedro Piquet. Eu acho que assim, a pressão é igual para todos. Se você pegar um piloto, vamos por Mick Schumacher, ele é um piloto de todos dessa geração atual, eu acho que é o piloto que mais tem pressão sobre ele, de todos, independente se ele é brasileiro, alemão, irlandês, coreano. O Mick Schumacher é o cara que tem a maior pressão e ele não deixa de entregar. O Drogovic, você fala, mas só que o Drogovic é assim, é um piloto que pode chegar na Fórmula 1? Pode. A pressão sobre ele vai ser grande? Vai ser. Mas aí vai depender como ele vai abraçar essa pressão, vai aceitar essa pressão e vai otimizar ela para as corridas dele. O Sérgio Sete Câmara, a gente viu agora, não conseguiu a vaga na Fórmula 1, já foi, focou na Fórmula E, acabou de fechar o contrato com a Dragon, né, com a Penske Dragon, que é uma equipe que é a Williams da Fórmula E, mas que tem tudo a crescer. Os números do Sérgio Sete Câmara no Festival de Berlim, que foi a final da Fórmula E, foram números muito bons, foram números expressivos. Ele foi consistente. Quando teve um treino de hooks no começo do ano, que foi semanas antes de estourar a quarentena na Europa, ele conseguiu, com o carro da Dragon, ser o melhor piloto em pista. Então é como se fosse o Russell conseguindo fazer o melhor tempo de um treino livre. Então, é assim, é aquela coisa que eu falei, vai depender do que ele abraçar da pressão. Vai ser do que ele aceitar e do que essa pressão vai refletir nas mídias. É ruim você já começar a colocar um piloto como sendo o novo Senna. É difícil a gente poder colocar ele como sendo o futuro da Fórmula 1. Eu lembro que quando o Sérgio Sete Câmara chegou na Fórmula 2, inúmeros canais de YouTube fez, inúmeros sites, portais, jornais, colocou como futuro piloto brasileiro na Fórmula 1, o próximo brasileiro na Fórmula 1. Cara, infelizmente não deu certo. Infelizmente. E, Olha pode falar. não, pode falar, desculpa. Eu acho que eu te Não, eu ia cortei. falar que nem um. Não, tranquilo, eu ia falar um exemplo que era do Enzo Fittipaldi. Para mim, o Enzo Fittipaldi é o cara que. O Pietro, desculpa. Pietro é o cara que tinha mais chances de chegar na Fórmula 1 do que o próprio Sérgio Sete Câmara. Mas só que ele não conseguiu e ele teve lá no tempo dentro mais do que o Sérgio. O Sérgio, se eu não me engano, ele só fez um teste pela Toro Rosso e nunca não chegou nem a guiar a McLaren, por exemplo, só ficou no simulador. O Pietro não, o Pietro foi, fez as coisas. Então, eu acho assim, é difícil a gente falar quem vai ser o próximo piloto brasileiro na Fórmula 1. É, Pode ser um desses que estão hoje nas categorias de base? Pode, mas é difícil apontar. mas posso colocar minha opinião sobre em relação ao Pietro? Posso estar Pode. errado? Para mim, eu acho que a carreira do Pietro foi mal gerida. Não sei se você teve Então, essa isso sensação. isso foi um debate que até mesmo, isso que é interessante, de retornando naquele começo da entrevista que a gente falou, da questão de estar dentro dos autódromos e conversar com o pessoal. Isso foi uma coisa que a gente conversou uma vez na final da Stock Car no ano passado aqui em Interlagos, eu com outros jornalistas, até aproveitei, porque eu falo para eles que eu sou fã da maioria que estão ali, de carteirinha, e a gente falou, será que foi mal gerida mesmo, ou simplesmente era o que tinha para o momento? Às vezes a gente não sabe. Às vezes, nós, eu, você, Guilherme, outros, não estão negociando os contratos do Pietro. Sabe, é difícil a gente saber se ele não conseguiu negociar um contrato. Ele teve aquele acidente em Spa-Francorchamps que ele quebrou a perna, em que ele perdeu uma oportunidade de correr na Fórmula Indy. Então é difícil da gente falar, pô, foi mal gerida mesmo. Assim, o cara tá dentro da Haas, todas as corridas estão lá. Se acontecesse algum mal com o Grosjean e com o Magnussen, ele guiaria o carro. Então, assim, eu não acho que foi mal gerida. Eu acho que o Pietro ele chegou na Fórmula 1, no automobilismo, num momento difícil. Foi um momento em que a própria
Fórmula 2 tinha um volume muito grande de bons pilotos, e tinha volume de pilotos pagantes muito maiores, sabe? A gente tem pilotos pagantes na Fórmula 2 que não tem talento algum, mas só que eles estão pagando, e as equipes da Fórmula 2 são tão piores financeiramente do que conta da Fórmula 1. Eles precisam muito mais de pilotos pagantes. Então, ele chegou numa geração que tinha Lando Norris, Russell, Ocon, Pierre Gasly, quem mais? O, o Albon, Verstappen. Ele pegou uma geração muito difícil de se inserir dentro. Ele, Sérgio Câmara, chegaram numa geração... Agora, até sem querer eu citei o questão do Enzo, o Enzo é um piloto que eu acho que tem muita chance de entrar na Fórmula 1. Entra na academia da Ferrari, anda bem, tem boa desenvoltura, o irmão dele se dedica bastante a ele. Então, assim, para você ver, são dois momentos diferentes que a gente tem dentro de uma mesma família de chegar nas categorias. Ou a gente fala, o Pedro Piquet, por exemplo, por mais que ele tenha bons resultados na Fórmula 2, ele não foi tão expressivo quanto o Drogovic. Mas só que ele consegue estar tendo uma facilidade maior de se inserir dentro da Fórmula 2 e pode chegar na Fórmula 1 muito mais por causa dessas facilidades que ele tem. Não estou falando que é o nome que empurra ele, que talento ele tem, ele já provou isso. Mas só que pelo momento que ele está chegando, o Nelson Piquet chegou num momento em que os destaques na era dele eram Lewis Hamilton, o Lucas de Grassi e o Nelson Piquet. Então não foi tão difícil assim chegar na Fórmula 1, porque a competitividade por vagas era muito menor do que era de hoje. Sim. Além da Stock Car, agora eu vou pegando a questão do automobilismo nacional. Além da Stock Car, o Brasil, né, tem outras categorias, né, como por exemplo a Copa HB20, a Sprint Racing, né? Essas categorias menores poderiam ser, já que a gente começou a falar no começo da questão da mídia independente, né, seria um espaço interessante para a mídia poder trabalhar, mídia independente? São os melhores, são os melhores. Dessas daí, eu acho que é assim, você tem que ver o cenário que você está em cada uma delas. Copa HB20, você se pegar esse ano, se tivesse normalidade de questão de você poder ir para o autódromo, ter público, ter imprensa, eu acho que ela seria um pouquinho mais difícil de você fazer a cobertura, salvo nos finais de semana que ela não se encontrasse com a Stock Car. Por quê? Quem comanda o credenciamento do final de semana é a categoria principal. Então, no final de semana que teve que nem a Truck, a Stock Car e a HB20, seria a Truck e a Stock Car que decidiriam quem seria a imprensa que ia chegar. Então, a mídia independente, a mesma pequena, provavelmente não conseguiria esse credenciamento porque o número é limitado, não tem como eles colocar mais do que o número que eles colocam. Para cada etapa é decidido um número de imprensa. O Boletim Paddock mesmo já teve credenciamento recusado, até mesmo para a gente poder fazer a nossa primeira cobertura da Stock Car, a gente não conseguia em São Paulo, a gente teve que começar a fazer cobertura nas etapas de Curitiba, que era mais fácil se credenciar lá, porque o número de mídia independente, a mídia que queria cobrir a categoria, era bem menor. Pra você ter uma ideia, foi até lá a primeira vez que eu conheci o Lucas Santoshi do Projeto Motor, porque ele também foi para lá. Porque o volume era bem menor, e além disso, era uma corrida extraordinária. Então, eu acho que você focar em categorias que você sabe que no número de imprensa não vai estar tão difícil, porque o volume é pequeno. Você pega uma HB20 no final de semana que ela está mais tranquila. Ou, esse final de semana mesmo, teve as 500 milhas aqui em Interlagos. Se fosse um final de semana normal, em que o público pudesse ir, e a imprensa também, seria muito fácil. Uma pessoa que tem um blog, um canal no YouTube, vai lá, conversa com o pessoal da assessoria de imprensa da categoria, apresenta uma proposta bacana de cobertura, fala o que você vai fazer, o que você tem de interesse, o que você pode produzir sobre a categoria, e com base nisso, o que você vai produzir para o futuro, para não ficar parecendo que você só quer ir naquele evento. E aí você consegue ir. E é como eu falei, você sabe seu público, começa a focar nas categorias. É lógico, querer ir para uma Stock Car, perfeito, todo mundo tem direito, mas para você ter uma ideia, o Boletim Paddock foi na Stock Car pela primeira vez a partir do seu 7º ano. Isso demorou 7 anos para conseguir. E para você ter uma ideia, a gente foi primeiro na Fórmula 1 para depois ir na Stock Car. Então, é bem difícil, mas não é impossível. Uma Porsche Cup já é um público um pouco mais diferenciado, já é um público que é o pessoal que compra Porsche.
Se você for no final de semana de Porsche Cup, o público que está lá são os porcheiros, o pessoal que gosta de Porsche. Truck é uma categoria que no final de semana de truck é interessante, porque a truck é um reflexo dos regionais, ele é um reflexo do que é o automobilismo brasileiro na raiz do sistema. O pessoal que está no interior, que às vezes, mas minha cidade não recebe uma truck, não recebe uma Stock Car, mas ele tem um autódromo que às vezes a Fórmula V comparece, ou às vezes tem campeonato de racha. Cara, é isso que a mídia independente tem que começar a produzir conteúdo e ir para cima. Que são essas atividades em autódromo que o público desconhece e o autódromo quer a pessoa lá dentro. Porque o autódromo tem interesse que a mídia independente saia, porque a mídia independente vai falar para 200, 300, 1000 pessoas, dessas 1000 pessoas elas vão dar um RT que vai para mais 200, 300 pessoas, e assim de migalha em migalha, eles conseguem atingir um maior número de pessoas. Então, vale a pena. Esse final de semana, por exemplo, teve aquele evento de drift lá no AMB, aqui em São Paulo. Cara, era um final de semana que era para eu estar com o pessoal lá em Interlagos, outro pessoal no AMB fazendo cobertura, na Granja Viana cobrindo os carteiros. Então, vocês veem que são campeonatos que quase ninguém conhece, mas dá para gerar conteúdo. E você sim atinge um público bacana, você sim consegue conhecer pessoas legais. Então, é bem interessante e é assim que começa. Foca na Stock Car, mas não deixa de fazer outras categorias também. Sim, e falando da mídia tradicional, né? Você acha que a mídia tradicional poderia dar um pouco mais de peso nesses campeonatos menores que acontecem no Brasil? Porque, por exemplo, a Copa HB20, né, pelo menos no ano passado, acho que conseguiu colocar 30 carros, né, no grid. E acho que isso significa bastante coisa, né? Sim, sim. É que assim, a mídia tradicional não cobria a Copa HB20, mas a gente tem que colocar que qual mídia tradicional? Hoje eu assisti a Copa HB20 pela Band Esporte. E é uma mídia tradicional, a Bandeirantes. Uhum. Eu acho que é difícil a gente falar, querer que a Globo transmita, a Globo teria que tirar o jogo São Paulo e Vasco da grade dela. Qual dos dois que faria valer mais dinheiro para ela? Qual que no final do mês iria ser a receita para integrar o 13º dos funcionários da Globo? São Paulo e Vasco. Então é difícil querer exigir que uma Copa HB20 esteja na Globo, esteja no SBT, numa Record, ainda mais domingo, o horário que é feito as corridas, que é o horário que realmente o pessoal, como eu falei, acabou de almoçar, senta na sala, vai bater um papo, coloca numa emissora ali para assistir o que está passando. Às vezes nem presta atenção, mas está assistindo. É difícil você querer inserir uma Copa HB20 nesses horários. E se a gente for querer falar assim, pô, por que as grandes mídias não colocam esses campeonatos? São inúmeros. Hoje a gente tem um campeonato de carros Onix, que é bem parecido com a Copa HB20. A gente tem a Woodstock, a gente tem, que mais? Os campeonatos regionais, Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho de Automobilismo. Tem muitos campeonatos que, se a gente for começar a falar, pô, essas categorias tem que transmitir, essas emissoras têm que transmitir essas categorias, fica difícil delas se organizar na grade. Eu acho que é muito mais interessante quem tem interesse realmente e tem acesso à internet procurar. A maioria dessas categorias hoje estão transmitindo ao vivo pelo YouTube, por redes sociais. Eu dei o exemplo do pessoal dos carteiros. Ontem, o dia inteiro, eles tiveram transmissão no canal deles, passando corridas de kart amador. Eles conseguem fazer uma transmissão no YouTube bem próximo do que é uma transmissão do que a Sport TV fez nas 500 milhas da Grande Aviana, que foi na semana passada. Não perde nada. Então, assim, é difícil da gente falar, queremos que as grandes mídias, para mim pelo menos, que eu sei o quão custoso é você optar por uma transmissão, por outra, e você tem que balancear receitas. Então, eu acho que, assim, uma Copa HB20, ela é bacana, super, da hora, eu adoro as coisas dela, eu acho sensacional. E ainda mais que a gente vê uma galera que é um pessoal que é bem parecido com nós, assim, vamos pôr dessa forma, nem o Gerson Campos, pô, o cara é um youtuber, tá trabalhando nas mídias que nem nós, ele tá lá correndo, então é interessante isso. Mas só que assim, como é que a gente vai tirar um São Paulo Vasco da Globo para colocar uma categoria de automobilismo que o número de fãs credenciados no Vasco dá 10 vezes mais do público da Copa HB20. Então é difícil da gente começar a querer exigir esse tipo de coisa delas. Eu acho que o interessante é o pessoal começar a acompanhar as mídias independentes e ver. Quando tem corrida assim, a gente divulga, a gente fala, pô, vamos assistir, vamos. A gente está assistindo, está tweetando, estamos conversando sobre. E é assim que consegue a divulgação dessas categorias. Eu vi um vídeo
né, do que eu acho muito interessante, que acho que foi do Sérgio Cerveli, do Boteco F1, né, que é um vídeo que mostra, acho que a corrida de Abu Dhabi, se eu não me engano, acho que de 2016 ou 2017, né, foi a corrida que o Verstappen roda na primeira volta, né, na transmissão do Galvão Bueno e na transmissão da Sky Sport, né. A maneira que a corrida é transmitida, tipo, ajuda a dizer que a corrida é chata ou a corrida é boa? Não, acho que não. Acho que não. É que nem o pessoal que gosta de criticar o Kleber Machado. Se você chegar para mim e perguntar depois da corrida quem narrou, eu vou falar, não sei. Eu assisto pela Globo. Eu não procuro streaming. Eu assisto pela Globo. Porque é irrelevante, vai de público para público. A gente tem que nem o Carlos Del Valle do podcast F1 Brasil, ele fala, ele não incomoda o Kleber Machado tá transmitindo, eu não me incomodo. Não me gera, eu não acho a corrida chata por isso. Porque o cara tá transmitindo, tá sendo mais. O pessoal da Sky Sport, vamos supor, que nem o Sérgio Sevilla ter colocado, deve ser Sky Sport britânica. A forma deles narrar é diferente da brasileira. Eles narram, tipo, quase colocando os pulmões para fora. É muito diferente. Se você assistir a Sky Sport italiana, por exemplo, é totalmente diferente. Se você assistir um futebol Palmeiras e Corinthians numa transmissão brasileira, é diferente de um Manchester Chelsea na Inglaterra. Então eu não acho que a transmissão que tem culpa de falar que a corrida é ruim. Se você assistir, vamos supor, GP da França de 2019, com uma narração mexicana, e assistir o GP do Brasil de 2019 com a mesma narração mexicana, você vai saber qual corrida foi mais chata que a outra. Sabe? Eu acho que o público que está assistindo a corrida da Fórmula 1 sabe identificar qual que é a corrida mais chata. Eu acho que culpar terceiros, falando, o pessoal acha chato por causa da narração. Não, não é por causa da narração. O pessoal gosta de pegar no pé da narração. Isso é sério. É uma coisa que às vezes até me irrita em redes sociais de ver o pessoal, vê se eu quero ver mais chata de novo. Eu falei, cara, esquece. Assiste. Eu assisto com o aplicativo da Fórmula 1 aberto, eu vi nos rádios da Fórmula 1. Eu não acompanho os tempos. A Débora, como ela vai fazer os releases, ela assiste quase que 90% da corrida pelo celular, assistindo os tempos. Então, eu acho que é irrelevante a narração. Acho que a narração não influencia 10% se a corrida está sendo chata ou legal. Você E quer ver um exemplo? Só finalizando, Everaldo Marques. A corrida dele, no que ele narrou, acho que foi o da Emília Romana, não, foi da GP da Toscana, para mim não mudou em nada comparado com o GP narrado pelo Luiz Roberto. Para mim não mudou nada. Eu gostei dos bordões? Gostei, adorei, aplaudi. Mandei mensagem para ele no Twitter e tudo, falando, cara, foi sensacional. Mas, para mim, se fosse o Luiz Roberto ali, eu teria pirado na corrida de qualquer forma. sim, você falou que a Fórmula 1 quer ter uma transmissão parecida com a Sky Sports, né? Como é aqui Uhum. no Brasil. Como que a Fórmula 1 pretende implementar isso? A ideia deles é fazer uma. Eu não estou muito por dentro disso. Quem estava me explicando era a Débora, porque ela que, como ela é jornalista especializada, ela fica mais tempo até verificando essas coisas para mim. Ela estava me explicando que era o seguinte, que a Fórmula 1 queria uma Sky Sport estilo brasileiro, uma Globo F1, por exemplo, que pudesse fazer a transmissão o dia inteiro de corridas históricas, documentários, revisando o lançamento de carros, vídeos com análise, essas coisas, e produzisse também o conteúdo em português para o F1 TV, que é um idioma que ainda não tem no F1 TV, que isso seria utilizado tanto para Portugal como para outros países, né, que tem a língua portuguesa como a língua oficial. Então, a ideia da Fórmula 1 é essa, é de levar essa transmissão que é nos moldes da Sky Sports para o público brasileiro, aonde que você tem uma transmissão maior, uma transmissão com mais dados, com mais informações, pré e pós-corrida, e também com especiais durante o dia. Para isso, a Globo ou teria que abrir um canal, e aí é o que eu falo, o pessoal critica, iria ser um canal pago. Aí o pessoal fala, mas arruma o link. Desculpa, se você me arruma o link, você sai, eu não quero nem conversar com você, porque eu sou totalmente contra pessoal que compartilha links pela internet para assistir categorias, enfim, porque tudo você tem o modo oficial e não tem por que ficar utilizando de links. Mas seria algo mais ou menos nesse formato. Ela queria abrir teria que abrir uma Sport TV a mais, seria o Sport TV 4, mais ou menos, com transmissão só de Fórmula 1. Sim, e para fechar, o Rubens, eu queria que você falasse um pouco, né,
do seu projeto do Boletim do Paddock. Certo. O Boletim do Paddock ele surgiu exatamente há 10 anos. Nesse mês de novembro a gente completou 10 anos. Pelo menos começou comigo. Eu gosto muito dos blogs estrangeiros e eu ficava vendo o pessoal que fazia sites no exterior que eles pegavam e produziam um conteúdo que não chegava aqui, justamente que a grande mídia não faz, como vocês gostam de falar. E eu pegava e falava, pô, essas coisas não estão chegando no Brasil. O Boletim do Paddock surgiu para isso. Eu pegava coisas que estavam na gringa, traduzia para o português e trazia para o BP. Mas quando eu comecei a namorar a Débora, ela começou a ter interesse de escrever mais, e aí foi aí que deu o boom do site, que foi no ano de 2014, que foi quando a gente começou realmente a produzir conteúdo diariamente para o site, que antes eram coisas esporádicas, e que foi desde releases das corridas, previews, e começando a fazer exatamente isso que eu comentei agora há pouco. Entender o público, entender as categorias e ver o que as categorias necessitavam. E depois disso veio o que eu acho que se tornou os dois momentos que mais teve crescimento no Boletim Paddock, que foi a série 365 Dias, que foi trazida pelo Fernando Brandão Campos, em que a gente produzia diariamente um texto falando sobre a história do automobilismo. Às vezes conseguimos produzir até 3 textos diferentes. Então a gente tem toda a história do automobilismo contada no site do Boletim Paddock pela série 365 Dias. Era para durar um ano, a gente conseguiu estender por 2 anos, porque foi uma série de muito sucesso e apreço pelos leitores. Depois veio o BBcast, que é o nosso podcast, que eu falo que é um dos podcasts mais bacanas que eu vejo na internet. Não é porque eu participo, mas porque a gente consegue entregar um conteúdo variável que vai desde a Fórmula E, falamos sobre filmes, séries, jogos que envolvem automobilismo, Fórmula 1, Stock Car, que nem agora terminando a entrevista eu já vou gravar o podcast da Stock Car, e agora chegamos no YouTube com um canal com lives semanais, vídeos também falando das categorias. Agora vamos começar uma série bacana sobre a Fórmula E. E o Boletim Paddock está há 10 anos fazendo a cobertura dessas categorias. Temos interesse de fazer de outras categorias mesmo, mas é como eu falei para você, a gente tem que achar pessoas que são apaixonadas para escrever sobre aquela categoria. Não é só querer escrever, não é só querer falar sobre uma categoria. Você não consegue ter prazer no que fala, no que produz, você não vai conseguir atingir um público muito grande. Fazer por fazer, eu tenho milhões de pessoas que só fazem por fazer. Agora, ter o interesse, acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, de quinta-feira até segunda-feira, para fazer cobertura exclusiva de automobilismo é muito difícil. E nós, lá no Boletim Paddock, eu sou muito feliz de falar que eu reuni uma galera que gosta de fazer isso e que faz isso com muito amor e carinho. Sim, perfeito. Rubens, estamos chegando aqui no final da entrevista. Primeiramente, quero agradecer por ter aceitado o convite. Acho que gostei bastante, inclusive me anima, Obrigado. inclusive, até pensar fazer algumas coisas de projeto para o ano que vem para essa parte, né? Quero também aqui anunciar também, né, a parceria com a página Delta Motorsports, né, e que também a parceria também com a página Planeta Esportes, né, o Delta Motorsports que fala especificamente de automobilismo, o Planeta Esporte mais amplos, né, e agradecer e pedir para se inscrever no canal, né, curtir a página tanto do Facebook, tanto do YouTube, né, onde estão as lives. E Rubens, por favor, faça as considerações finais. E também curtir também a página do Boletim do Paddock também. E no canal do É YouTube. isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. Se inscrevam lá, participem das nossas lives. O principal sempre é a participação da galera. Eu falo para a Débora que às vezes que eu mais gosto do público do Boletim Paddock é que é uma galera que participa, está sempre interagindo, e não é um público que só passa pela gente e não retorna depois. Bom, eu agradeço, Guilherme, foi um bate-papo muito gostoso. Eu acho que a gente pode promover outras mesas dessa daqui com mais gente para a gente poder debater bastante. E aí, com certeza, no futuro a gente pode até participar lá no Boletim do Paddock, porque é interessante esse tipo de debate, porque a gente consegue levar vários pontos que não é debatido realmente no dia a dia em outros canais, em outros portais. Então, essa é a importância de a gente ter um canal aberto para debates como o seu. Agradeço pelo convite, agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Não deixe de comentar, deixe seu like. Prometo que eu vou acompanhar esse vídeo aqui depois da sua publicação, para sempre que possível estar respondendo o público
E, Guilherme, mais uma vez, você é um cara que eu me recordo de você já de outras conversas que a gente teve em outros grupos de WhatsApp, em redes sociais, e agradeço pelo convite e por ter me identificado entre grandes ali no canal lá do Thiago Mendonça para poder ser um dos seus entrevistados nesse nobre canal. Obrigado. E encerrando a entrevista, vai estar disponível no YouTube logo mais.